Pois bem, irmãos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida. Te agradecemos, Senhor, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos, Senhor, que esse não é um momento fácil, esses têm sido dias difíceis. Infelizmente, Senhor, grande parte da nossa população ainda não compreendeu a seriedade e a gravidade desse momento. Portanto, Senhor, nós intercedemos pelo nosso país, de maneira que pedimos ao Senhor que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê sabedoria ao nosso povo, Senhor, e aos nossos governantes também. Agora, Senhor, nossa igreja não irá parar, nós continuaremos, Senhor, estudando a Tua Palavra, fazendo aquilo, Senhor, que é do nosso dever, nos prepararmos para pregarmos o Evangelho. E é isso que faremos agora, com a Tua bênção, a iluminação do Teu Santo Espírito. Eu peço que o Senhor esteja agora com cada um que está acompanhando essa aula, Senhor. Seja agora ao vivo, seja posteriormente gravado, que o Senhor possa abençoar e dar-nos, Senhor, a paz e a tranquilidade que o mundo não pode dar, que só o Teu Santo Espírito é capaz de proporcionar. Essa é a minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Certo, irmãos, temos aqui então o nosso relacionamento discipulador 2, e hoje nós estamos na lição 7, o caminho para a vida. Então, você já fez, no caso aqui, você já fez 6 lições com o seu relacionamento discipulador. Chegamos então à lição 7. É importante você sempre se lembrar que nós estamos aqui aprendendo a passar esse conteúdo para as pessoas. Mas no momento não é prudente que você faça reuniões pessoais, reuniões físicas com o seu relacionamento discipulador, com a pessoa com quem você está trabalhando essas lições. Então, é até óbvio, né, irmão? Se nós estamos fazendo essa aula aqui de forma digital, os nossos cultos presenciais estão suspensos. Estamos também iremos fazê-lo de forma virtual hoje também. Você não irá marcar, obviamente, durante esse período, uma reunião com o seu RD, ou seja, com o seu relacionamento discipulador, para fazer essa lição. Você vai continuar fazendo da mesma forma que estamos aqui fazendo esta aula. Então, essa é uma recomendação que parece um pouco óbvio, mas quem acompanha as minhas aulas sabe, eu gosto muito dessa frase: o óbvio só é óbvio porque alguém disse, né? Então tá aí dito, você não vai marcar reuniões de discipulado agora nesse momento. Vai ficar aí quieto na sua casa, se você pode, fique aí, né? A lição 7, irmãos, começa com um desenho, uma espécie de história em quadrinhos, em um quadro só, e logo eu percebi que a melhor forma é você não ir direto para a história. Então a história é a primeira página da lição. Você tem aí o seu livreto, pode acompanhar. É normal que a pessoa se interesse logo de cara pelo que está acontecendo aqui, mas não é necessário que você se fixe exatamente nessa historinha aqui logo de cara. É bom que você vá para a página 24 e leia Mateus 7, de 13 a 14, que está aqui logo na página 24. Como a versão de leitura da nossa igreja ultimamente da Bíblia é a versão NVI,
eu vou fazer aqui então a leitura de Mateus 7, de 13 a 14. Você tem impresso aqui na revista, então eu lerei esses textos mais cruciais para a lição de hoje, tanto aqui na versão que você tem na revista, quanto na NVI, certo? Então aqui na revista diz assim, a versão: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora, nova versão internacional, Mateus 7, de 13 a 14. Entrem pela porta estreita, palavras de Jesus, né? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aí, o que diz aqui a nossa lição? Estude por alguns minutos a primeira página dessa lição. Você está no caminho estreito ou largo? Veja só, então, se você tiver passado muito tempo aqui na primeira página da lição com o seu relacionamento discipulador, você vai encontrar o quê? Que logo que você virar a página e começar a lição, ele vai mandar você voltar lá. Por isso eu disse para você não ficar muito tempo aqui na página 23 e ir para a página 24 primeiro, porque ela vai mandar você voltar para a página 24. Aí para a página 23, perdão. Então aí você vai ver aí um rapaz, um homenzinho, né? Que uma das versões dele passa por uma porta estreita, onde está escrito nascido de novo, com a referência de João 3, de 6 a 7, e aí ele chega a um outro patamar, onde está escrito vida e novo relacionamento, texto é João 1,12. Porém, há uma outra versão do mesmo homenzinho que segue um caminho cujo nome é Eternidade Sem Deus. E aí há muitas coisas que ele está dizendo aqui ao longo desse caminho, que é bem largo em relação ao caminho que passa por uma porta pequena chamada Novo Nascimento. Esse caminho largo tem há muitas caricaturas, né? Há uma versão caracterizada do homenzinho para cada um das coisas que ele está falando. Você não precisa novamente ficar muito tempo aqui nessas coisas que ele fala, porque ao longo da lição, a própria lição vai tratar de cada uma dessas frases aqui. Por isso, trata-se de algo bem ilustrativo e que você não vai precisar ficar aqui muito tempo, certo? Então ele diz aqui, com os braços abertos, olhando para o céu, né? Todos os caminhos vão para o céu. Há uma versão dele também segurando o seu tradicional certificado de batismo, né? O batismo vai me salvar. Há um carregando um cofre, né? Com uma expressão muito cética, dizendo: guardo todos os mandamentos. Há um correndo com o rosto de alguém, como que alguém que foge, né? Segurando um relógio, ele diz: deixa para amanhã. Há um com uma expressão bastante orgulhosa, dizendo assim: eu confio na minha igreja, né? Para a minha salvação. Há um com as mãos sobre o coração, com o rosto bem sereno, dizendo: sou uma boa pessoa. Há um
Maria vai com as outras aqui, né? O João vai com as outras, José vai com as outras, dizendo, todo mundo vai neste caminho. E há um com braços cruzados, com o rosto bem cético, dizendo, eu não creio. E todos estes estão aqui sendo referenciados biblicamente em Mateus 7, de 13 a 14 e 21, 23, que é o caminho largo, ou o caminho das obras. Feita essa análise da nossa caricatura, da nossa história em quadrinhos, a pessoa vai responder a nossa primeira pergunta da lição de hoje. Você está no caminho estreito ou no largo? Logo em seguida, a pergunta 2 diz assim, em qual caminho você quer estar? Cuidado, aqui pode parecer repetitivo. Acabou de perguntar, você está no caminho estreito ou no caminho largo? Aí vem a lição e pergunta, em que caminho você quer estar? Como assim? Parece repetitivo. Só parece, cuidado. Essas lições são bem feitas, são bem pensadas. Você já parou para pensar que a pessoa pode estar no caminho largo e agora querer ir para o estreito? Lembre-se que essas lições são feitas a dois, sem plateia, sempre em um ambiente reservado, e as pessoas são muitas vezes levadas a fazerem uma análise realista da sua vida, uma análise realista de sua própria vida. Sendo assim, é comum que as pessoas respondam na pergunta 1, que cai a ficha, né? Essa é uma expressão antiga, né? Da época do orelhão, mas vocês entendem, cai a ficha e a pessoa vai marcar aqui, olha, realmente eu estou no caminho estreito. E aí na pergunta 2, em qual caminho você quer estar? Porque você pode estar no caminho largo, mas a partir de agora você quer trilhar o caminho estreito. Então a pessoa tem a oportunidade de marcar que gostaria de estar no caminho estreito, apesar de, analisando a vida dela no momento, ela perceba que está trilhando o caminho largo. Sendo assim, vamos para a pergunta 3. Ela faz uma recapitulação. Na lição 6, estudamos que as pessoas estão separadas de Deus por causa do seu, e aí dá a referência de Romanos 3, 23. Vamos ler, então, Romanos 3, 23, nova versão internacional. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a pessoa irá recapitular a lição 6 e responder que estamos separados de Deus por causa do pecado. Lembre-se sempre, algo que falamos insistentemente nas lições de escola bíblica discipuladora. Não se apresente para as pessoas, não dê a impressão de que você é um santo acusando a pessoa de pecado. Devemos sempre nos colocar igualmente como pecadores. O texto de Romanos diz que todos pecaram. Não é o seu relacionamento discipulador pecou e está destituído da glória de Deus. O texto diz todos. Raul, eu sei disso, aprendi isso a vida toda na igreja. O problema, irmãos alguém que porventura esteja nos ouvindo, né? O problema é que nós sabemos as coisas, mas muitas vezes agimos como se não soubéssemos. Então não adianta você ter a convicção de que está incluído no grupo dos que são pecadores e carecem da glória de Deus, mas ao falar com as pessoas, você transparecer que não se sente assim.
Então, bastante cuidado com isso. A pessoa vai responder, a palavra resposta aqui é pecado. Então, passa-se para a pergunta número 4. Algumas pessoas que estão no caminho largo diriam: todos os caminhos levam a Deus. Entendeu agora porque nós não devemos ficar muito tempo lá na charge, na história em quadrinhos? Porque, como eu disse para vocês, a lição vai repassar frase por frase daquelas mais comuns que ouvimos de quem está insistindo com o caminho largo. Então diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse que há somente 2 caminhos. Um conduz a, temos aqui um espaço para preencher, e o outro a, outro espaço para preencher. E aí, lê-se novamente Mateus 13, Mateus 7, de 13 a 14. Vou ler mais uma vez. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Porém, que agora há um texto novo. Também é recomendada a leitura de João 14, verso 6. Então, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Baseado nesses versículos, então, as respostas de completar aqui são as seguintes. Jesus diz que há somente 2 caminhos. Um conduz à vida e outro à perdição. Não há meio termos quando se trata de vida eterna, de acordo com a Bíblia, de acordo com o Novo Testamento, de acordo com as palavras do próprio Jesus. 5. Alguém no caminho largo diria frequentemente: vou para o céu porque tento viver uma vida boa. Mas veja o que a Bíblia diz. Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler também Efésios, esse texto de Efésios aqui na versão NVI. Efésios 2, de 8 a 9. Vejamos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Muito semelhante também à tradução da NVI. Baseado nesses versículos, marque a fórmula correta para a salvação. Temos aqui as seguintes opções. Temos uma opção onde diz obras é igual à salvação. Temos uma segunda opção que diz que graça mais fé mais obras é igual à salvação. E temos uma terceira opção para a pessoa marcar aqui o X, que é graça mais fé é igual à salvação. Então, fica assim, né? Se a pessoa entendeu realmente os textos que foram lidos, se a pessoa ela concorda com os textos, ela vai ter que marcar a terceira opção. Salvação é graça mais fé. Sim, irmãos, você deve estar pensando nisso agora e é verdade.
é uma aula de teologia reformada. Isso aqui é Martinho Lutero, é teologia reformada mesmo, é teologia profunda. Basta que você saiba organizar isso na sua mente, tenha essas informações, e a revista ela parece muito simples, mas se ela for aplicada de forma correta, ela se torna um conteúdo bastante denso. É a mensagem da reforma, é a mensagem reformada que volta de fato ao Novo Testamento e o interpreta sem dogmas externos, sem interpretações externas ao texto, não possíveis ao texto. 6, então, vamos para a pergunta 6, logo depois que a pessoa marca graça mais fé igual salvação, vamos para 6. Alguém no caminho largo também diria: vou com os outros. Leia então o seguinte versículo, que é Romanos 12, verso 2. Romanos capítulo 12. Vou ler desde o verso 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a pessoa que diz: vou seguir o caminho que a maioria está seguindo, vou com os outros, parece haver uma sabedoria no senso comum. Se todos estão dizendo uma coisa é porque é verdade. Veja o que Paulo diz na sua carta aos Romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo. Então a opinião da maioria, a opinião do senso comum, ela não é a opinião bíblica. A opinião bíblica é: não se amoldem ao padrão deste mundo. Sendo assim, levar em consideração o que a maioria pensa a respeito da salvação será de um final trágico para a pessoa, pois vivemos contexto cultural onde frases muito comuns são: todos os caminhos levam a Deus, eu também sou filho de Deus, todos são filhos de Deus. E Paulo está nos conclamando aqui a contrastar, a comparar a opinião do século, ou seja, a opinião corrente no período em que vivemos, com as verdades eternas. E fazendo isso, nós vemos que há uma diferença muito grande entre o senso comum e as verdades eternas reveladas na Escritura Sagrada. 7. Outro diria: o batismo me salvará. Veja só, encontramos aqui então uma frase comum a um contexto cristão, não é mesmo? Você não vai encontrar, por exemplo, um muçulmano dizendo isso, não é mesmo? Então há que se prestar atenção, inclusive no nosso contexto familiar, onde pessoas pensam em sua igreja, em sua frequência à igreja, em seu batismo, em seu rito de ter sido batizado. Veja só o que a lição diz de forma muito correta, muito bem acertada. Mas não há nenhum exemplo disso na Bíblia. Veja só que interessante. Não há nenhum exemplo no Novo Testamento de uma pessoa que tenha sido salva para a eternidade porque foi batizada.
Se uma pessoa pode ser salva pelo batismo, olha que afirmação interessante a revista faz. Se uma pessoa pode ser salva pelo batismo, então, por que Jesus teve que morrer? Veja só, Jesus foi ao Jordão ser batizado por João Batista. Jesus disse, inclusive, que entre os nascidos de mulher não há nenhum comparável a João Batista. O ministério de João Batista era qual? Batismo mediante arrependimento de pecados. Mas Jesus seguiu firme na sua principal missão na terra, que era oferecer-se como sacrifício expiatório, ou seja, no lugar meu e seu, para propiciação, ou seja, limpeza, purificação, perdão dos pecados. Se o batismo fosse, então, algo salvífico, né? Se o batismo tivesse uma função soteriológica, ou seja, de proporcionar salvação, Jesus teria, então, continuado o ministério de João Batista depois que esse tivesse sido preso e condenado à morte. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus não seguiu batizando no Rio Jordão, ele seguiu anunciando o reino de Deus e foi então para encarar sua morte e morte de cruz. Depois, já ressurreto, Jesus deixou uma grande comissão onde ele deixa como ordenança o batismo. E por isso nós continuamos cumprindo essa ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, com o entendimento bíblico, neotestamentário, correto, de que o batismo não salva. Veja a ordem em que as coisas acontecem. Veja a ordem do processo. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 2, no verso 41, a revista traz esse texto, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O contexto aqui é o da pregação do apóstolo Pedro em Jerusalém. E fica claro no relato do historiador Lucas, né, o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, que as pessoas foram batizadas depois que creram, depois que receberam a mensagem que Pedro havia pregado. Outro exemplo, que não está aqui na revista, mas pode ser dado, é de um dos ladrões que foi crucificado juntamente com o nosso Senhor Jesus. Ele olha para Jesus de forma arrependida, reconhece quem é Cristo, quem é que está sendo ali crucificado injustamente junto com ele, e pede, num ato de arrependimento de seus pecados, que Jesus se lembre dele. E Jesus diz que naquele dia mesmo ele estaria com ele no paraíso. E a pergunta óbvia é: esse homem foi batizado, irmãos? Ele morreu logo depois, instantes depois. Jesus diz que ele estaria com ele no paraíso. Sendo assim, o batismo não deveria produzir uma convicção de que salva em nenhuma pessoa, mas deve ser o nosso testemunho público para a igreja e para a sociedade que nos rodeia, de que somos salvos, daquilo que já aconteceu nas nossas vidas. Frase 8. Frequentemente, ou pergunta 8, não sei se é a oitava frase. Frequentemente as pessoas dizem: vou para o céu se seguir os mandamentos. Leia o seguinte versículo. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada,
Ou seja, nenhuma vida, nenhum homem, nenhuma mulher será justificada pelas obras da lei. Neste versículo, vemos que uma pessoa é salva. Aí na revista tá assim, nesse versículo vemos que uma pessoa se salva. Eu acho que nós deveremos corrigir isso daí para as próximas impressões, né? É melhor dizer, neste versículo vemos que uma pessoa é salva pela fé. Então o espaço aqui deve ser completado pela palavra fé. Neste versículo vemos que uma pessoa é salva pela fé em Jesus, nunca pelas obras da lei. E aí a revista diz, se você tem um Novo Testamento, leia Romanos 3, 20 a 31. Então, convido vocês agora, abram lá, Romanos 3, versos de 20 a 31, é uma leitura um pouco mais longa, por isso, se você tiver uma nova versão internacional para acompanhar, será melhor para você acompanhar aí. Romanos 3, de 20 a 31. Vejamos então o que diz a palavra de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha que interessante, nós costumamos ler só esse versículo, né? Mas quando lemos desde o verso 20, a coerência, a lógica do texto mostram-se muito compreensíveis, muito claras, não é mesmo? Vou ler de novo o 23 então. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, e mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obra, perdão, irmãos, vou ler de novo. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. E visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncidados e os não circuncidados. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Então, está aqui lido Romanos capítulo 3, versos de 20 a 31, em que fica claro que a pessoa é salva pela fé em Jesus Cristo, que é tanto o justo
quanto o justificador, e então não há espaço para obras na redenção do homem. As obras são uma consequência da salvação. Número 9. Outra pessoa no caminho largo diz: confio na minha igreja para a salvação. Mas a salvação é somente pela, espaço para completar, fé em Jesus Cristo, a mesma resposta dada acima. Necessário para, pedagogicamente, deixar claro o que nós estamos ensinando de acordo com o Novo Testamento. Irmãos, é necessário dizer ao seu relacionamento discipulador que, embora uma igreja não possa salvar a vida de uma pessoa, foi Jesus quem fundou a igreja. Posteriormente, você irá estudar com o seu RD o livrinho chamado O que Jesus deseja que você faça. E lá neste livro está claro o que está no Novo Testamento. Você precisa frequentar uma igreja, você precisa ter uma igreja. Você precisa estar em comunhão com os irmãos. Porém, a pessoa não pode crer que é essa comunhão, que é essa frequência, que é esta participação que concorrerá para a vida eterna, a salvação dela. Então, a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. A igreja não é citada em nenhum momento do Novo Testamento como algo que irá produzir salvação. 10. Lá no caminho largo lá, né, lembrando que estamos analisando aqui a figura da página 23, tem uma pessoa que diz assim: tenho muito tempo pela frente, talvez eu aceite Cristo pela fé amanhã, um outro dia. E aí a revista faz uma pergunta, né? Uma pergunta dura, mas totalmente verdadeira. Você tem certeza de que estará vivo amanhã? E aí me lembro do poeta, né? Amanhã pode ser muito tarde, aceite-o hoje mesmo. Amanhã pode ser muito tarde. Mas essa pergunta parece muito, para mim pelo menos, é muito relacionada a um imediatismo. O que eu acho que nós devemos levar a pessoa a pensar a respeito é que no Evangelho há uma vida abundante. Essa história de amanhã eu vou aceitar a Jesus ou mais tarde eu levarei essa vida é um posicionamento muito comum das pessoas que têm a paixão por esse atual estado das coisas, né? Uma paixão por esse cosmos, né? Ou seja, pelas coisas como elas estão agora. Não é uma atitude de alguém que deseje verdadeiramente o reino de Deus, que ela continue vivendo a vida como ela está vivendo, né? Sem a ética do reino, sem a ética apresentada no Sermão do Monte. Então, me parece um posicionamento mesquinho, não é mesmo? De dizer, agora eu sou muito jovem e o Evangelho é muito restritivo, eu quero aproveitar a minha vida. Esse é um sinal de não arrependimento dos próprios pecados, né? É uma das frases mais complicadas, eu diria, de todas essas que estão apresentadas aqui, ditas pelo homenzinho do caminho largo, né? Então, não é muito sábio, pois a carta aos Hebreus diz que ao homem está destinado a morrer apenas uma vez, vindo depois disso a justiça e o juízo. Então, apesar de ser bastante alarmista, vale muito mesmo o poeta cristão que diz, né? Amanhã pode ser muito tarde, aceite-o hoje mesmo. Então chegamos a 11. Você pode transferir-se do caminho largo para o caminho estreito. Essa opção é dada.
E aí nós vamos ler João capítulo 14, versos de 1 a 6. Veja só o que diz o texto. João 14, versos de 1 a 6. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar-lhes lugar. Vou preparar lugar para vocês. A gente tem um texto memorizado na outra versão, vai ler, acaba lendo a versão que tem de cor. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Acabei lendo também o verso 7. 12. A menos que uma pessoa tenha espaço, não poderá entrar no caminho estreito que chega ao céu. Para preencher esse espaço, você vai ler João 3. João 3, verso 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Diz assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então a resposta é: a menos que você tenha nascido de novo, não poderá entrar no caminho estreito que chega ao céu. Chegamos assim então ao ponto 13 da lição. Outra pessoa pergunta: então o que devo fazer para ser salvo? Talvez você esteja fazendo a mesma pergunta. A resposta dessa pergunta se acha em Atos 16, verso 31. Está aqui na própria revista. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Vou ler de novo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Aí a revista traz aqui em negrito, né? A pergunta: o que você deve fazer para obter a vida eterna? Número 1. Ouvir as boas novas de Jesus. É necessário que o evangelho seja pregado e que a pessoa ouça. Então, passo 1. Ouvir as boas novas de Jesus. 2. Admitir que é um pecador. É necessário arrependimento. Comentávamos isso algumas lições passadas, presencialmente lá na nossa igreja. A pessoa que não se entende como pecadora, ela não creu de fato na obra de Jesus, porque a obra redentora de Jesus é para a remissão de pecados. Se você pensa que é uma excelente pessoa, super do bem, que não comete pecado algum, que paga todos os seus impostos, nunca matou ninguém, retuita ou reposta todas as campanhas do bem que aparecem na rede social, está aí agora fazendo seu isolamento só bonitinho, não sai de casa, está contribuindo para conter o surto da doença, da nova doença que está aí agora. Eu não sou um pecador. Se você não se encontra com essa realidade, não tem como você crer na obra de Jesus. Porque a obra de Jesus foi por causa do seu pecado. Se você não crê que é pecador, não há. Então, Jesus fez qualquer outra coisa, menos o que ele se propôs a vir fazer. Então, é necessário admitir o seu pecado.
3. Crer sem dúvida que Jesus lhe perdoará todos os seus pecados e que lhe dará a vida eterna. Também acreditar que é um pecador a ponto de pensar que cometeu algo terrível ao ponto de que não há perdão para você, também é uma rejeição da mensagem neotestamentária, uma rejeição da mensagem do Evangelho. Porque você está afirmando que Jesus não tem poder, o sacrifício de Jesus não tem poder para te perdoar. Sendo assim, chegamos ao ponto 4. Convidar o Senhor Jesus para ser o seu Salvador. Você pode fazer isso através de uma oração no seu coração, diretamente a Deus. Essa frase é muito importante. Faz parte do que cremos como cristãos reformados. Não há mediadores entre você e Deus, meu caro ouvinte, você que está me ouvindo agora. Você pode falar diretamente com Deus sem a necessidade de ninguém. Apesar de que depois de entregar sua vida a Jesus, você vai sentir uma necessidade, propelido pelo próprio Santo Espírito de Deus, a frequentar uma igreja. Mas nesse momento você pode fazer a seguinte oração: Senhor Deus, reconheço que sou um pecador perdido. Por favor, perdoa-me os meus pecados. Eu quero que Jesus Cristo entre agora no meu coração. Eu o recebo pela fé como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Leia agora João 5:24. Dê graças a Deus por sua nova vida. Vamos ver o que diz João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Palavras de Jesus. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Palavras do Senhor Jesus, registradas pelo seu discípulo João. Se você nasceu de novo, isto é somente com isso. Deve haver desenvolvimento e maturidade em sua vida nova. Talvez você esteja pensando, e agora? Vamos responder essa pergunta no estudo de domingo que vem. Memorize João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, antes de te convidar para domingo que vem, nesse mesmo horário, acessar essa página para assistir à próxima lição, temos alguns versículos bíblicos que a revista coloca para encerrarmos a lição de hoje. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mateus 24:35, Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías 40, verso 8, diz o seguinte, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. E segunda carta de Pedro, capítulo 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amigo, irmão, você que está nos ouvindo aí nesta manhã, desse período complicado, pense nas coisas que você ouviu, compartilhe este livreto com alguém, esteja orando por alguém que quer entender o Evangelho, quer compreender a palavra de Deus. E nesse momento, se você estava fazendo essa série de estudos com alguém, ore com esta pessoa virtualmente, marque encontros. Há vários aplicativos, há muitas maneiras.
Eu tenho feito encontros pelo WhatsApp mesmo, a ligação com o vídeo do WhatsApp tem sido muito boa e eu tenho conversado com as pessoas e é perfeitamente possível continuar fazendo esses estudos com responsabilidade, certo? Temos perguntas, interações. Sendo assim, irmãos, muito obrigado pela sua atenção. Esse vídeo ficará disponível posteriormente também no YouTube. Hoje, às 7h15 da noite, temos culto, celebração, exposição bíblica, também transmitida por esta mesma página. Tenham todos um bom domingo, na presença do nosso Senhor Jesus, na presença de Deus e juízo na cabeça. Vamos fazer a nossa parte como cidadãos também dessa pátria, deste mundo. Um grande abraço para você, abraços virtuais, um ósculo santo virtual também para todos os irmãos e até mais.